A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, antes de nós abordar o vídeo de hoje, eu quero esclarecer umas perguntas que me fizeram essa semana. E para completar, eu estava conversando com uma irmãzinha que nos enviou testemunho aí pro canal. E essa irmãzinha, a Irmandade sabe que às vezes a gente tem pessoas que coloca a saudação no WhatsApp toda, quando é no caso o irmão, né? A paz de Deus, né? E tem muitos, já recebi vários, já mandei vários, não nego, com a sigla abreviado APDD. Com a irmã, que eu estava conversando, ela me enviou um áudio dizendo que ela aprendeu que a sigla APDD, que é a paz de Deus, não é de Deus. É uma abreviação que se diz a paz do diabo e não a paz de Deus. Bem, irmãos, isso a irmã não é a primeira a falar isto. Já muito tempos atrás, esses dias atrás, teve uma outra pessoa que me falou isso, me mandou um e-mail falando: Paulo, tá errado falar PDD. Irmãos, isso daí, esta abreviação que a gente fala, eu mesmo sou meio preguiçoso para digitar no celular. Às vezes eu quero falar, né? Às vezes a internet da pessoa não é boa, não carrega tudo. Às vezes, se é uma coisa que você vai enviar que fica mais leve e a pessoa vê na hora escrevendo, porque o áudio, dependendo do tamanho dele, às vezes essa pessoa não tiver num local bom, com internet boa, demora um pouco para carregar no celular dela e fica uma conversa. Você pergunta, quando você vai responder, a pessoa você já responde com outra pergunta. Isso daí fica difícil, né? Mas nessa parte, a irmã Terezinha que me passou isso, irmã, foi bom a irmã tocar nessa parte que é uma dúvida, né? Que fica no ar, que já me perguntaram isso. É uma dúvida, eu vou falar para a Irmandade, para os queridos inscritos. É um ponto de vista de cada um, né? A irmã já diz que aprendeu assim, que a paz de Deus, a PDD abreviado no celular, é a paz do diabo. Irmãos, da minha opinião, não sei da de vocês, quando a gente fala, seria bom colocar no celular a paz de Deus. Porque muita gente não conhece o que é a PDD. Só entre nós, da congregação, que esse APDD, um vai ficar sabendo esse código. Porque sabe que são as abreviaturas da paz de Deus, né? Imagina, a paz de Deus. É uma frase pequena. Só que às vezes eu mesmo sou meio desastrado no celular para ficar escrevendo. Escrevo coisa errada. Eu tenho medo, né, que é aquele corretor do celular, que vocês sabem, que o corretor do celular às vezes, eu sou meio cegueta sem óculos, às vezes quando eu vou mandar mensagem para alguém, já cansei de mandar mensagem errada, irmão. Mensagem errada, e olha lá. Que mensagem a gente, às vezes, por causa de um erro que o próprio celular não corrige, ou corrige para outro nome, que não reconhece, às vezes custa, né, irmãos? Às vezes manda uma outra palavra que você não queria mandar para a pessoa, você nem pensar em mandar, e vai aquela outra palavra. Bom seria a paz de Deus mesmo falando, e escrever PDD fica meio complicado isso daí, né? Mas vamos ao meu ponto de vista sobre a PDD. Irmãos, meu ponto de vista, cada um, irmãos, entende por onde acha melhor, né? Do meu ponto de vista, a paz de Deus não é do diabo. Por quê? Primeiramente, quando eu vou dar paz de Deus, eu estou dando a paz que está dentro de mim, que é de Deus. Estou dando para a pessoa. Eu não estou dando uma paz sendo do diabo, que o diabo não tem paz. O diabo é só tormento, só guerra, só confusão, né? Só separação. Deus ajunta, ele espalha. Vamos, assim, irmãos,
pensar um pouco, né? Jamais essa sigla abreviada PDD, isso daí é, da minha opinião, creio que é da opinião da maioria, isso é mais um, como é que se fala, um mito que, né? Um mito é uma coisa que inventaram, né? Inventaram. Porque acha que a PADD, a PDD, porque a sigla DD, de Deus, do diabo, é a mesma coisa, é a letra D. Mas se você está com a paz de Deus, você vai dar a paz de Deus. Você tem que falar, então fala, já que acha errado a PDD, fala a paz de Deus, né? Eu, logicamente, eu não vou abrir o meu canal dizendo a PDD para todo mundo. Não. A paz de Deus para todo mundo. Eu dou a paz de Deus para crentes, não crentes. Este dia mesmo saudei um que não era da congregação. Eu cheguei, fui na oficina buscar meu carro, cheguei lá, tava o mecânico, que é o nosso irmão, tava lá arrumando o carro. Eu saí saudando todo mundo. Nem passei pela cabeça que aquilo tudo era da congregação, que era de outra igreja. Saí saudando um por um. Só que eu esqueci de saudar o que estava debaixo do carro, que estava barbudo e fumando. Né? Tava debaixo do carro. Mas, irmão, eu saí saudando, tal, peguei na mão para Deus, para Deus. Aí eu fui me mancar depois em que a pessoa, o irmão falou amém, sorriu, olhando para os outros. E os outros só falou oba, oba, oba. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu saudei, mas tá bom, tô dando a paz, eu tô cheio de paz hoje, tô cheio de paz. E mesmo quando a gente não tá com paz, a gente transmite a paz pra pessoa, né? Até brincaram. Falou assim, não. Eu falei, sou desculpa, mas eu tô dando a paz de Deus para todo mundo. Ele falou, não, mas a paz de Deus sempre é bom. Você dá paz. A gente precisa da paz de Deus. Aí o que estava debaixo do carro deu risada e falou, você não me deu a paz de Deus para mim porque eu estava fumando e de barba. Eu falei, não. Logicamente, se eu sair saudando todos, ia saudar, porque a paz de Deus é vocês dando a paz para a pessoa. A pessoa tá ali, pode estar tribulada. Não diz com a paz de Deus. A pessoa às vezes está atribulada, para de ficar atribulada, entra um conforto no coração, a pessoa fica mais aliviada daquele peso. Então é a paz de Deus que você tem dentro de você. Eu nunca vi alguém chegando e falando assim, a paz do diabo. Ainda mais o servo de Deus fala a paz do diabo, que é isso? Né, irmãos? Esse é meu ponto de vista. Mas foi bom a nossa irmãzinha falar nessa parte que já, durante a semana aí, foram 4 que já falaram isso. Né? Irmãos, eu estou expondo o meu ponto de vista e creio que a maioria, associando isso, vai saber. Diabo não tem paz. Nunca existiu paz. Né? Às vezes, o rei da mentira tem que falar a verdade. Mas para Deus ir ao encontro de algum servo seu que está em apuros. Aí Deus faz o diabo falar a verdade, o rei da mentira falar a verdade. E vários testemunhos que a gente ouviu por aí. Mas essa sigla PDD, irmãos, isso daí seria bom, logicamente. Vamos escrever a paz de Deus correto ou então falar. Muitos, a PDD. Pega até esse polegarzinho, a PDD. Né? Quer dizer, na minha opinião, é a paz de Deus. Tá saudando. Tá ótimo. Tá bom? Irmãos, vamos ao que nos interessa, ao tema de hoje. Eu tava com esse tema aí, irmãos, faz tempo para falar. E há uns canais por aí que já adiantaram esta parte, porque também tem os seus inscritos que falam, que façam pergunta, que faz pergunta. E, logicamente, as pessoas que fazem pergunta no canal dos irmãos aí, que tem um canal igual ao meu, também faz pergunta para mim. Às vezes até troca os nomes, acha que está falando com a pessoa de outro canal e está falando comigo e vice-versa. Vai no canal da pessoa e acha que está falando comigo, né? Mas todo canal da congregação, então tudo aí para servir a Deus, né? E unir a nossa querida Irmandade. Imagine, Irmandade entra no YouTube, tem um canal do irmão Paulo, CBC Reforma, do irmão Carlos, do irmão Alexandre, do irmão Carlos Lira, e vai indo, e aí vai indo, dos irmãos da congregação. Imagine, tem muita coisa aí, irmãos, para nós se alegrar
para nós se alegrar perante Deus e perante todos, né? Deus abençoe a todos, irmãos, que estão gostando dos nossos vídeos, estão compartilhando. Eu estava vendo na estatística do YouTube, eu não sabia dessa parte. A gente aí vivendo e aprendendo. Tem uma aba lá que se você procurar, você vai saber quantos porcentos você foi compartilhado no WhatsApp e no Facebook. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Irmandade tem mandado nossos vídeos para os grupos, irmãos. Coisa linda. A gente, irmãos, quer ver a gente ficar feliz mesmo? Quando a gente sabe que o nosso material, que nós se senta na cadeira e fala, Senhor, ilumina a mente. Que nós vamos falar hoje para o povo de Deus. Que Deus, quando ilumina a mente com alguma coisa de abordagem, né, para a nossa querida Irmandade, Deus dá aquela, ilumina a mente, né, irmãos? Vamos fazer o nosso trabalho e acaba sendo compartilhado por todos aí, né, irmãos? Irmãos, uma pergunta, eu estava juntando, porque eu estou juntando, porque assim, deixa eu explicar para vocês. Quando me mandam perguntas, porque assim, se mandar uma pergunta e eu anotar e eu responder aquela pergunta, eu tiro assim até a liberdade de outros fazer a mesma pergunta. Que aí eu vou chegar para ele e falar, não, irmão, eu já fiz um vídeo com essa pergunta. Às vezes a pessoa está com aquela pergunta para fazer e está esperando alguém fazer. Quando aquela pessoa faz, ele faz. Aí vai indo. Eu geralmente junto de 5 a 8 ou 10 perguntas, da mesma pergunta, para fazer um vídeo. Eu já estava aqui anotando, que eu anoto no papel sulfite aqui, todas as perguntas que são feitas. E essas perguntas é o que sempre bate na tecla aí, pessoal. O pessoal bate na tecla. E o tema de hoje, irmãos, é nada mais conhecido como aqueles irmãos que falaram assim para mim, irmão Paulo, o irmão sempre posta vídeo aí dizendo as maravilhas do culto online. Tem os nossos irmãos aí do culto de jovens, da reunião da mocidade, os anciãos que estão à frente aí, né? Os mais velhos, logicamente. E Deus dá na boca deles que Deus vai chamar os que estão parados. Seria a segunda chance, né? Segunda chance para que eles voltassem para a igreja, para se reconciliar com a Irmandade, se reconciliar com Deus. Deixa eu falar, reconciliar com a Irmandade e se reconciliar-se com Deus. Tem até uma frase que o nosso irmão Silvano pregou, que essa frase eu achei muito bonita. Essa frase tá no Facebook, eu já postei aqui no canal, que é aquela frase que diz assim: vai atrás dos parados, traga para a igreja. E aqui Deus sabe o que fazer com eles. O irmão não pregou dessa forma. Vai atrás dos parados, traga para a igreja e aqui eles vão ter liberdade. Aqui eles vão voltar à vida normal que ele era antes de pecar, antes de errar, antes de fazer algo que sabia que não era para fazer. Traga para a igreja e aqui Deus sabe o que fará com eles. Se traz ele para a igreja e fala, Senhor, está aqui as almas que tu me pedistes. Quando Deus pede, irmãos, e manda trazer para a igreja, irmão, olha só, nós servos de Deus, quando a gente vai ouvir a palavra de Deus não volta atrás. Hoje tem culto, quarta-feira. A palavra de Deus não volta atrás. Quando a gente vai para a igreja, que ouve a pregação, parece que é um selo que sela o que Deus está falando na boca do seu servo. Se a palavra veio dizendo para os cooperadores, os diáconos, a parte do ministério, não jogar fora as almas, mas sim trazer para a igreja e entregar na mão do Senhor, irmão, já é meio caminho andado, irmãos. A pessoa que raciocinar, a pessoa
que for inteligente, né? Que a inteligência, pelo menos nessa parte, Deus deu para todos. Aquele que conhece a verdade tem essa inteligência. Inteligência espiritual. Aquele que for inteligente vai falar assim, pô, peraí. Deus veio essa pandemia, parou tudo, parou o mundo, teve o culto online, abrangeu o mundo inteiro, abrangeu a Irmandade toda, abrangeu quem estava indo para a igreja, quem estava parado, quem pecou, quem errou, abrangeu tudo. E Deus, pela sua santa palavra, está falando isso. Traga-os para a igreja, entrega na mão de Deus, que lá Deus sabe o que faz. Para amanhã depois você não chegar e falar, eu trouxe todos, ou eu não trouxe, não deu para trazer todos. Para não chegar amanhã depois, no final dos tempos, cheguei a falar, ele me jogou fora, ele me expulsou da igreja, ele não me deu a chance. Esta é a palavra, irmãos, que saiu da boca do servo de Deus para trazer todos para a igreja, né? Aí, tem pessoas desse meio, irmãos, que a pergunta foi essa. Irmão, para que eu vou voltar para a igreja? Se lá eu não vou ter liberdade para pedir, lá eu não vou ter liberdade para testemunhar, lá eu não vou ter liberdade para nada. Eu vou ter que ficar lá mais 20 anos esperando. Irmão, vamos voltar na cruz? Quando Jesus Cristo estava na cruz? Que sempre quando tem essa pergunta para mim, eu volto lá na cruz. Jesus estava lá no madeiro, tinha um bandido de um lado e outro bandido do outro. Este bandido que chegou e ficou falando para o Senhor, desça daqui e salva-nos. Você não é o Salvador? Você não é o poderoso? Este bandido que estava do lado, que falou isso para o Senhor, são esses mesmos que, de vez se humilhar pelo erro que fez, eles ficam ainda exigindo algo. Eles erraram, né? Jesus Cristo desceu, verteu seu sangue na cruz do madeiro para pagar todos os pecados, né? Até teve esses dias, irmãos, uma palavra busca outra, né? Até teve esse dia, teve um irmão que me mandou uma mensagem, nosso irmão Geraldo, e me falando dessa parte, que Deus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso intercessor. Jesus intercede por nós lá no céu. Jesus é o que veio pagar os pecados por nós, sem ser pecador, hein? Por quê? Por Deus, tinha acabado com toda a humanidade. Mas Jesus intercedeu pelos nossos pecados. Intercedendo, está escrito na Bíblia, intercedendo por nós. Aí Deus ainda deu uma chance para que todos nós se arrependessem dos pecados, né? Os pecados que já vêm lá desde o começo do mundo, né? Que até pecado meu, pecado de outro aí, que a gente não sabe nem por que pecamos, mas foram nossos, né? Os nossos primeiros, lá, os primórdios que pecaram, né? E Jesus veio na cruz. Aí esse irmão falou para mim, irmão, o irmão já percebeu que tem certas pregações que quem fala não é Deus, é Jesus? Irmãos, Deus fala em todas as pregações, mas eu entendi o que o irmão quis dizer. É uma coisa bem clara. Por Jesus ser o nosso intercessor, tem pregações que é mais intercedida por Jesus. Que é aquela pregação, irmão, você está errado, você fez isso, mas eu ainda te perdoo. Você é fraquinha, mas você está aqui na minha casa, não largou. E aí vai indo. São aquelas pregações que às vezes vêm de doutrina, mas de salvação com arrependimento. É esta parte. Por isso que o irmão classificou que tem pregação que é Jesus, é outra que é Deus. Mas se Deus está em Jesus, Jesus está em Deus, o Pai é um só, o Filho também é um só, são os três também, que é o Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, irmãos, eu entendi o jeito que o irmão quis dizer esta parte. Né, irmãos? E aonde entra, nós vamos voltar para a cruz de novo? Lá na cruz está Jesus e os dois. Um chegou e falou, você não é o Salvador? Então desça daqui e salva-nos. O outro falou, cala-te. Ele está aqui e não fez nada. Nós merecemos estar aqui. Automaticamente, o outro olhou para Jesus Cristo e disse, quando estiveres no paraíso, lembra-se de mim. Jesus não olhou para ele, não olhou. Jesus só respondeu isso. Hoje mesmo estarei no paraíso. Muitos queriam que Jesus olhasse para ele e falasse, ó, porque você foi humilde, você se humilhou, eu vou te salvar. Não. Jesus Cristo deixou as atitudes dele salvar ele. Entendeu, irmãos? E são essas atitudes, às vezes, de muitos, quando vê esses cultos online, que Deus falando que vai buscar, que vai levar, que vai perdoar, que traga para minha casa aqui, entregue na mão de Deus. Irmão, já é meu caminho andado e Deus quer isso. Que você faça que nem aquele outro que estava na cruz. Errou, mas não se justificou. Não falou nada sem arrependimento. Porque ele se salvou pela própria humildade, pelo próprio arrependimento. Imagine se Jesus olhasse para ele e falasse assim, você vai estar salvo já hoje comigo lá. E o outro? Como seria? Né? O outro iria ficar ali falando mais ainda, né? Mas Jesus não precisou nem olhar para o outro. Não olhou nem para um, nem para o outro lado. Ele só falou, hoje mesmo estarás comigo. Já é uma boa resposta, né, irmão? E é essa resposta, às vezes, irmão, que muitos têm que ter perante Deus quando voltar para a casa do Senhor. Não ter este pensamento, irmão, de que, eu não vou voltar porque lá, eu vou voltar para lá, vou fazer cara feia, alguns vão me desprezar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ficar 20 anos, não vou poder pedir hino, testemunhar, tocar, pregar, e aí vai indo. Aí quer ficar bem perante o homem, perante os anciãos, cooperadores, quer se ingressar na sociedade. E quando há este motivo, quando há esta parte que acontece, a pessoa não volta para uma sociedade. Porque ali não é um clube. Ali entra a pessoa e Deus, a salvação. Quando Deus fala, traga-os para minha casa, e lá eu sei o que eu faço, Deus está falando que ali ele pode ter a salvação da alma. A salvação da alma. E ele já quer ir para ter a salvação e o perdão dos homens. Os homens podem perdoar ele. Pode chegar lá, não, o irmão pode testemunhar, o irmão pode fazer isso, o irmão pode fazer aquilo. E se Deus não quiser salvar, não perdoar? Que é raramente, irmãos, uma pessoa que se arrepende e vai para a igreja e fica ali humilhado. Mas é humilhado, não é ficar 1, 2, 3 cultos. Não, mas tem que ser de humilhação de coração. Tem irmãos que eu conheço aí que vai fazer mais de 15, 20 anos, era ancião da congregação, tá ali sentando no banco, esperando. Porque o homem diz que para ele não dá perdão. O homem falou. Se depender de mim, enquanto eu for vivo, ele não vai ter liberdade. Mas ele não está se espelhando no homem. Ele errou, mas ele está espelhando em Deus. Ele pediu perdão, foi para Deus. A salvação dele está vindo é de Deus. O reconhecimento dele está vindo é de Deus. Mas aquele outro, ele fica olhando com cara feia para mim, ele me despreza, eu chego perto, ele dá as costas, eu estou indo na rua, ele muda. Irmãos, você tem que considerar, às vezes, que te considera. Se a pessoa te julga desta maneira, o que você vai querer amizade com a pessoa dessa? O que você vai querer conversar com a pessoa? Uma pessoa traíra. Você já procurou se aproximar de pessoas amorosas? Pessoas que falam para você, eu vou orar para Deus ter céu para você também. Porque Deus tem céu para todos. Deus veio para salvar. Deus não sente
alegria na morte do ímpio. Mas que morte do ímpio é essa? É essa morte que eu estou falando. Né? Porque pela primeira morte, entre aspas, que agora é para, não é de, a primeira morte, são chamadas aquela primeira morte, né? Entre os homens. Entre os homens. Né? O irmão fala, ó, aquele irmão pecou, aquele irmão errou, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo, então ele morreu. Aqui ele não vai ter mais liberdade, aqui ele não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo. Para a morte. Eles estão pré-julgando sem julgar. Alguns. Para a morte. Aí vai ter a segunda morte. Nessa segunda morte, se você for humilde, você se arrepender dos seus pecados, mas de coração mesmo, fala assim, ó, eu estou aqui pronto a sofrer pela tua obra, a sofrer as consequências. Mas me leva para o céu. Não quero status, não quero reconhecimento do homem. Eu quero salvação. Nem que no último dia de fôlego meu ali, você prove para mim que está me salvando. O bom é este, irmão. Que aí essa segunda morte deixa de ser a segunda morte e desvalida a primeira morte que o homem te matou. Ah, mas o irmão me jogou fora da igreja. Não, irmão. Ninguém joga ninguém também fora da igreja, não. O irmão vai estar lá com a pastinha debaixo do braço, lá orando, pregando, testemunhando, Deus falando na boca do irmão, e o irmão, assim, o cooperador, alguém vai chegar lá e vai falar assim, ó, cai fora daqui que você errou de... Não. Algum motivo você deu, alguma deslizada você deu, você não é inocente, você sabe da verdade, você estava ali, sabe da verdade, sabe do que aconteceu, você deslizou. E eu acho, diz aí no mundão, né, que o homem tem que ter palavra, o homem tem que reconhecer o erro dele. E o servo de Deus, quando erra, também tem que reconhecer o erro. E tem que saber que errou. E tem que saber que há um preço para esse erro dele. E esse preço ele vai pagar perante Deus. Né? Mas ele se preocupa em pagar perante a Irmandade, perante os irmãos. E é onde complica mais para ele passar essa humilhação. Porque se a mente dele for em Deus e se humilhar no pé de Jesus Cristo, e ele saber que Deus aos poucos está dando vida para ele, está dando alegria. Porque a melhor prova, irmão, a melhor prova de você ter, se Deus te perdoou, se Deus está te perdoando, é você sentir Ele. Você sentir alegria, sentir que Ele cada dia mais te visita, sentir que cada dia mais você tem vontade de viver e de servir a Deus. Mesmo você estando no seu erro. E uma observação. Além disso tudo, você não está errando. Porque você vai estar se medicando de uma coisa e não pode contrair essa coisa de novo. Deus tem que ver em você progressão. O que é progressão? Não errar mais. Porque Deus, quando aquela mulher ia ser apedrejada, ele falou que aquele que não tiver nenhum erro, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí ele já fechou, né, aquele caso, que ele poderia deixar alguma dúvida para muitos questionar depois. Né? Ele já falou, aquele que não tiver nenhum erro que atire a primeira pedra. Quer dizer, todos tinham erro, foram embora. E a mulher olhou para ele e falou, e agora? Jesus não tem erro nenhum. Ele vai me condenar. Né? Porque se os outros têm erro, não atiram pedra, então Jesus vai me condenar. Porque Jesus né? Não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. Foi quando Jesus olhou para ela e ela já com medo. Agora é a hora da verdade, porque os pecadores foram embora, só ficou o santo aqui. E Jesus olhou para ele e falou assim, ninguém te acusou? Eu acho que ela, meia nervosa, falou, não. Então vai e não peques mais. Ele não falou, vai que eu te perdoei. Não, vai e não peques mais. O vai já perdoou. O não peques mais, continua buscando o meu perdão. Mais ou menos assim, né, irmão?
Uma parte, irmão, meia delicada da gente falar aqui isso, porque se muitos, alguns, que não concordam com isso, pegar essa parte, entender de outra forma, eles vão achar que a gente está aqui condenando, a gente se acha melhor, não, irmãos. Todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós. Todos nós somos feitos da mesma forma que Jesus fez cada um. Do barro, da mesma forma. O mesmo pensamento que tem um, tem o outro. A mesma fraqueza que tem um, tem outro. É que tem uns que se consagram mais e tem outros que já não estão nem aí. Né, irmãos? Então, irmãos, essa parte que tinha que passar, espero que a Irmandade, os inscritos, queridos inscritos e apreciadores da obra de Deus, alma testemunhada, tenham entendido essa parte. E Deus abençoe aos irmãos que nos enviaram perguntas. Agora saiu a resposta aí, né? Depois de 10 perguntas, a irmã Terezinha veio e liberou este vídeo. Deus abençoe, irmã Terezinha, irmão Geraldo, que eu toquei no nome de vocês, e dos demais irmãos, que foram bastante, que me enviou e-mail. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Outra coisa, não se esqueça de ir lá no meu Instagram, CCBC Reforma 2007. Foi a época que eu abri o canal. O Instagram já tem desde aquela época. Que eu abri o canal, Irmandade, vai lá e vê. Segue a gente lá que eu tô colocando aos poucos vídeo lá para a querida Irmandade acompanhar o canal. Tá bom, irmãos? Fique todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.